Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno e vamos para a nossa aula de número 6 do nosso curso para se tornar um analista de dados. Estamos falando sobre SQL e nessa aula vamos falar sobre queries combinadas ou consultas combinadas e vamos falar de visualizações, afinal não é só de query que vive um analista de dados, a gente vive também de visualizações e relatórios, né, os famosos dashboards. Então vamos começar aqui falando sobre queries combinadas, mas antes eu queria falar um pouquinho da plataforma de cursos do Aprendiz Moderno. Aprendiz Moderno. Essa plataforma que eu uso para mostrar para vocês as queries rodando durante as aulas, e lá nós temos algumas bases de dados que as pessoas podem utilizar para aprender a programar em SQL. Eu, quando comecei a programar, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar um lugar na qual eu pudesse testar as minhas queries e aprender SQL, então por isso que eu criei essa plataforma, que é bem fácil de acessar, é só digitar lá curso.aprendizmoderno.com, link estará na descrição. Então vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que é a plataforma para entrar. Então deixa eu colocar aqui. Aqui na plataforma é o site do Aprendiz Moderno, curso.aprendizmoderno.com. Você vai entrar nesse site, você vai clicar aqui em acesse já. Aí ele vai fazer um scroll down aqui para baixo do site. Aí você coloca aqui, ó, seu nome, seu e-mail e me deixa uma mensagem só para eu entender o que você está buscando, se você já sabe programar ou não, para a gente conseguir desenvolver features novas para a plataforma e também para produzir um conteúdo que seja mais alinhado com o que vocês estão procurando. Aí uma vez que você mandou, você vai receber no seu e-mail um link para você gerar uma senha. Aí você vem aqui em cima, login no mesmo site. E aí é só colocar o seu e-mail e senha, já está aqui o meu, dou um login e vou lá para minha página e vou lá para minha homepage. Aqui eu já posso começar, clico aqui passo aqui o mouse no mais e já consigo criar uma nova query, dashboard ou alerta. Então, vou voltar lá para o WordPad. Aqui vamos falar então sobre queries combinadas. Queries combinadas, do inglês nested queries. O que são? A gente já sabe que uma query, por exemplo, queries do tipo select, elas começam com select, aí eu posso colocar aqui o nome das colunas, vamos dizer que eu estou selecionando a coluna de produtos. Eu tenho lá nome do produto, preço sem o cedilha, porque nome de coluna geralmente não tem caractere especial, nome, preço e quantidade. Aí eu tenho que usar uma cláusula from para eu ver de onde eu vou selecionar, aí eu coloco o nome da tabela. Vamos dizer que a tabela chama produtos. E aí eu posso ter outras cláusulas aqui que são opcionais, vou colocar entre colchetes, por exemplo, where, por exemplo, join, por exemplo, group by. A gente já viu todas essas nas outras aulas. Se você perdeu alguma aula, tá na playlist, vou deixar o link na descrição também. E aí você tem as cláusulas, elas são opcionais, você não precisa adicionar elas se você não quiser. E aí você tem essa query aqui. Então vamos dizer que eu tenho essa query me retorna um resultado, que é uma tabela, certo? Essa query me retorna um resultado e esse resultado é uma tabela. Mas se eu quisesse executar uma query dentro desse resultado, porque esse resultado é uma tabela, certo? E a query eu posso executar dentro de uma tabela. Então, não poderia eu executar uma query dentro do resultado? Poderia. Como que ficaria? Vamos desenhar aqui a query. A query ficaria assim, select, vamos dizer assim, estrela, ou asterisco, from, e aí eu coloco aqui, vamos colocar resultado, que é uma tabela. Vou colocar entre parênteses aqui. Resultado. Beleza, eu tenho uma query aqui. Legal, por quê? Porque resultado é uma tabela, eu estou usando from dentro de uma tabela. Mas esse resultado eu não acabei de dizer que é a mesma coisa que isso aqui? Eles não são duas coisas iguais? Então eu posso substituir, eu posso vir aqui, dar um Ctrl C, venho aqui, apago e colo isso aqui dentro. Opa, não copiei direito. Colo aqui dentro. Pronto, eu posso ter o resultado, isso aqui é uma tabela, dentro de uma query. Simples assim. Tá meio bagunçado, mas eu posso organizar aqui para você ver. Então aqui, ó, eu dei uns tabs aqui para ficar mais visível. Então basicamente o que eu tô falando aqui, me seleciona tudo de uma tabela que é essa aqui, que é o resultado dessa query. Então ele vai rodar essa query primeiro, vai retornar uma tabela com 3 colunas, e aí vai falar, beleza, seleciona tudo dessa tabela. E aí vai me retornar essas 3 colunas
da mesma forma. Então é uma query que vai retornar exatamente a mesma coisa. E por que eu faria isso, então? Porque eu posso ter aqui, às vezes, uma query mais complexa, uma coisa mais complexa que me retorna uma tabela mais elaborada, e aí eu executo um group by, ou executo uma outra função dentro dessa query, em cima dessa tabela. Assim, meu código ficará mais legível, fica mais fácil de entender, porque eu falo, beleza, primeiro executa essa função, essa tarefa, entendeu? Aí executou, beleza, retornou essa tabela, legal, agora executa uma outra coisa em cima dela. E aí eu consigo ter uma query dentro de uma query. Isso aqui, novamente, retorna um resultado, vamos chamar resultado 2. E aí eu poderia criar uma query em cima do resultado 2? Poderia, posso criar mais uma query. E por aí vai. Então eu tenho várias formas de executar. Então ao invés de executar numa query só todas as transformações que eu preciso, eu posso quebrar e usar uma query como resultado e usar uma outra query em cima desse resultado. Se ficou muito teórico, muito complicado, não esquenta não, a gente já vai mostrar um exemplo, vai ficar bem mais fácil de entender. Então vamos voltar lá para a plataforma. Então vou voltar aqui. Aqui estamos na plataforma. Vou criar uma query. Então vem aqui no maisinho, New Query. Aí já aparece a nossa primeira base de dados, que é a do list, que a gente já está sempre usando. Se você não acompanhou, assista as outras aulas, que eu tenho lá a ontologia da list, como que essas tabelas se comunicam. Mas aqui a gente já sabe que é um e-commerce, tem pedidos, tem produtos, tem clientes e vendedores e tudo mais. Então, e reviews dos pedidos também. Então vamos ver aqui como que eu utilizaria uma nested query, uma query combinada. Bom, vamos dizer assim que eu tenho os pedidos. Vamos recapitular quais são as colunas dentro dos pedidos. Eu posso fazer aqui um select asterisco para trazer todas as colunas from orders, que são pedidos. Já aparece aqui para mim para completar. Só que em vez de retornar a tabela inteira, que vai demorar um tempo, vou criar um limit aqui, vou trazer só as 10 primeiras linhas. Por quê? Eu só quero ver o nome das colunas. As linhas não me importam tanto agora. Então, dou um Enter, Ctrl Enter, ou clico aqui em executar, e ele vai me trazer aqui a tabela. Então, aqui eu tenho os pedidos, e tenho quando os pedidos foram feitos, quando foram aprovados pela transportadora, quando foi entregue, e qual que era a data estimada para entrega. Então aqui eu tenho todas e o status também, ou se foi entregue ou não, e tudo mais. Então eu tenho todos os detalhes dos pedidos, legal. Mas e os itens, né, dos pedidos? O que tem dentro de um pedido? Aí é dentro da outra tabela, Order Items. Então vamos lá dar uma olhadinha. Order Items, que é a outra tabela, já me mostra aqui que é uma tabela. Legal. Novamente, Ctrl Enter, rodou. Aqui eu já tenho o ID do pedido, o ID do produto, e aí eu tenho o preço do produto e o custo do frete. Então aqui eu tenho as informações de preço. E aqui com o ID do pedido eu consigo voltar lá naquela tabela para saber quando o pedido foi entregue, quando o pedido foi... se foi entregue ou não e tudo mais. Todos os outros detalhes que eu acabei de mostrar. Então aqui são duas informações que elas podem ser combinadas através de uma join. A gente já viu joins nas outras aulas, que é quando eu linko duas tabelas. Legal. Então, qual seria uma tarefa que que poderia ser feita através de uma query combinada? Vamos voltar lá no WordPad e vamos fazer agora executar uma tarefa real de um analista de dados. Uma tarefa que os analistas de dados geralmente fazem em e-commerce é cálculo do ticket médio. O que é o ticket médio? O ticket médio pode ser por um produto ou por pedidos, mas qual é o ticket médio, qual que é o valor médio de um pedido? Por que isso é importante? Porque é legal acompanhar como isso está evoluindo. Será que meus clientes estão comprando em média coisas mais caras ou mais baratas? Porque eu consigo entender os meus clientes. Isso pode me ajudar também a custos de estoque, custos de seguro, por exemplo. Tem várias informações que são interessantes de pegar ao monitorar o ticket médio, porque eu sei se eu estou com um ticket médio bom ou ruim para certas indústrias. Então, no caso do e-commerce é importante também, porque dependendo do meu ticket médio, o meu frete médio vai ter um custo diferente que eu poderia negociar lá na frente. Então, essa é uma tarefa bem interessante. E geralmente isso é ao longo do tempo. Então, qual que é o preço médio dos pedidos ao longo do tempo? Então, por exemplo, se eu tiver um pedido 1, e aí lá dentro do pedido 1 eu tenho produto A, que custou R$10, e eu tenho o produto B, que custou R$20. Aí eu tenho o pedido 2. Aí dentro do pedido 2 eu tenho o produto C, que custou R$50, e tem o produto D, que custou R$10. Então aqui, ó, o pedido 1, qual que é o valor do pedido 1?
R$30. R$30 no total. Qual que é o do pedido 2? R$60. Qual que é o ticket médio? É a soma dos dois dividido por 2, que é 30 mais 60. Isso aqui dividido por 2, que é 45, certo? Que é dividido por 2. Vou colocar aqui, ó, a notação do SQL. Essa barrinha é o dividido por 2, que é R$45. Então, meu ticket médio, nesse caso. Geralmente, o ticket médio ele é informado ao longo do tempo. Por exemplo, o cálculo do ticket médio por mês. No ano de 2018, por exemplo. Então, no ano de 2018, eu tenho lá cada mês qual foi o ticket médio dos pedidos daquele mês. Então, eu agrupo por mês e aí eu pego o valor do ticket médio. Então, vamos tentar calcular esse pedido aqui. Vamos dizer que esse pedido veio da área comercial e eu, como analista de dados, tenho que descobrir isso e levar para eles o resultado. Então, vamos para as queries agora. Vamos voltar lá. Então, cá estamos nas nossas queries. Legal, vamos tentar usar uma query combinada. Então, vamos quebrar o nosso problema em partes. Para calcular o ticket médio, eu preciso saber quais pedidos foram entregues em 2018 por mês e qual o valor de cada pedido, qual o total do pedido. Então, aqui já começa a aparecer umas questões. Por exemplo, aqui eu vejo nos itens do pedido, tem o preço e o frete. Aí eu preciso incluir o frete ou não. Aí são conversas que você vai ter com a área comercial para tentar entender qual que é o escopo do problema. Vamos assumir que é o total. Quero saber o custo, o ticket médio total geralmente inclui o valor do frete. Ou não, dependendo da empresa, né? Mas vamos incluir o valor do frete para ficar mais interessante. Então aqui, o que eu me interessa aqui? O tipo do produto já não me interessa nesse tipo de exercício. O vendedor, qual vendedor também não me interessa. E a ordem em que foi comprado também não me interessa. O shipping limit date, que é a data de limite para disponibilizar para o pedido, também não me interessa nesse tipo de questão, porque já aí são dados mais operacionais. Vamos focar então só nas colunas que interessam. Então vou pegar aqui Order ID, porque eu preciso saber se o pedido foi entregue ou não, preciso fazer uma join. E eu tenho o price, freight value, que é o valor do frete. E seria legal ter o total. Posso fazer o total? Pode. Então eu vou quebrar aqui em diversas linhas para ficar mais visível. Então eu dou um Enter aqui, só para ficar mais fácil de você ver. Legal. E eu crio o total. Como que eu faço o total? Total é price mais freight value. Isso aqui vai ser o total. Então eu tenho que dar um nome, um alias. Então eu dou um AS e eu dou um nome. Total, preço total. Vamos chamar de total price. Pô, por que tudo em inglês? Porque geralmente uma empresa pode ter pessoas gringas, né? Pessoas de outros países, estrangeiros. Então é legal ter tudo em inglês. Se for mandar esse código para uma outra pessoa avaliar, legal tá tudo em inglês. Mas não é necessário. Não é necessário. Mas eu vou fazer tudo em inglês aqui. Então legal, temos aqui. Vamos continuar no limit aqui. Só nas primeiras 10 linhas para ver se funciona. Aí eu dou um Enter. Pronto, já me apareceu aqui, ó. Pedido, preço, frete e valor total. Ó, o valor total é a soma dos dois. Dá pra ver que tá somando direitinho. Legal. Então, bacana, show. Agora eu preciso fazer um join com a minha tabela de pedidos, certo? Então, beleza. Então, aqui eu já tenho os valores dos pedidos. Legal. Então, tá aqui. Que são essas linhas aqui sem o limit. Aí eu pego o valor total de todos os pedidos. Mas eu preciso de todos os pedidos? Não, não preciso. Então, vamos aqui para baixo. Eu só vou executar uma outra query. Então, vamos ignorar isso aqui. Eu posso copiar isso aqui e colar num bloco de notas separado. Mas eu posso deixar aqui também. Eu não preciso me preocupar no caso dessa ferramenta. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um outro. Aqui eu tenho select. Vamos voltar lá nos pedidos. Orders. Vou fazer um limit também aqui. Vamos manter o limit até a hora de juntar as coisas. Aí aqui, eu seleciono as linhas que eu quero executar. Eu só quero executar essas 3 linhas. Aí eu dou um execute selected. Aí ele só vai me executar essas 3. Ele vai ignorar essas aqui de cima. O que é ótimo, porque aí eu consigo trabalhar em diversos bloquinhos e juntá-los lá na frente. No caso aqui, eu preciso saber quando o pedido foi feito, quando foi colocado, e também quais são os pedidos entregues. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é um where clause para filtrar essa coluna aqui. Eu quero só os delivered. Então, where clause order status igual aí delivered.
Por que que tá entre aspas? Porque é a palavra delivered. Se eu tiro das aspas, ele vai assumir que é uma coluna, que delivered é uma coluna. Ele vai tentar comparar as colunas. E não é exatamente o que eu tô procurando. Eu quero na qual a coluna order status tem a palavra delivered. Por isso que eu ponho entre aspas simples. Ele já até muda de cor aqui para me mostrar que ele entendeu que é uma palavra, que é um string, que é uma palavra. Então, beleza. Aqui ele só vai me retornar pedidos na qual o order status está delivered. E mais ainda, né? Então eu tenho uma cláusula AND aqui, ó. Vou aumentar o meu where. Então agora o where fica um pouquinho mais complicado. Eu tenho um AND. E o que mais? E aí eu tenho o ano. O ano tem que ser 2018. Lembra que a gente estava fazendo análise para o ano de 2018. Então o que eu vou fazer? Eu preciso extrair o ano dessa coluna aqui. Order Purchase Timestamp. Então eu preciso extrair o ano dessa coluna. Putz, mas como faz isso? Bom, primeiro a gente tem duas coisas novas aqui. O AND. Então eu posso fazer na qual a condição 1 e a condição 2 aconteceu. Eu tenho o OR também. Eu posso, em vez do AND, eu posso ter o OR, que é OU. Então a condição A ou a condição B aconteceu. Então ele vai avaliar linha por linha. Tem a condição A? Não. Tem a condição B? Tem. Aí ele vai trazer. Nesse caso eu quero o AND. Eu preciso que as duas condições aconteçam. Qual que é a primeira condição? O status é delivered e o ano é 2018. Então, como que eu escrevo isso? Então, cada base de dados tem um jeito. Algumas tem uma função chamada year. Você pode fazer year, aí você bota o nome da coluna e ele vai retornar o ano da coluna, o ano que está lá. E aí você bota igual a 2018. Show. No caso do Postgres, se você dar um Google, né, você pode pesquisar em inglês, que geralmente você vai achar mais rápido, mas pode pesquisar em português também. Como pegar o ano de uma coluna de data, ou timestamp. Timestamp nada mais é que data com hora. Data e hora. É bem simples, e é só você usar a função extract do Postgres. Você coloca lá, se você digitar no Google, você vai descobrir que é o extract, bem simples. Você usa extract, extrair, aí você coloca o que você quer, year, no caso ano, aí from, aí você coloca o nome da coluna, order, purchase, timestamp. Então, extraia o ano da coluna order, purchase, timestamp. Se esse valor aqui for igual a 2018, ele vai cair nessa função. Por quê? Porque eu quero que seja, quando eu executo essa função, seja igual a 2018. Se for 2017, ele não vai trazer. Então vamos tentar rodar aqui para ver se funciona. Aí já me trouxe, ó. Pode reparar que todos aqui tem 2018 como ano. Então tá tudo certinho, legal. Então aqui eu tenho tenho os meus pedidos. Agora seria legal fazer o quê? Agora vamos só pegar as colunas que nos interessam aqui, só para ficar mais claro. Primeiro, Order ID. Eu preciso do Order ID para conseguir identificar. Order Status. Preciso trazer o Order Status? Não, eu já sei que é Delivered, mas eu vou trazer só para ficar claro para vocês. E o Order Purchase Timestamp. Poderia criar uma coluna com ano, por exemplo, mas não é necessário. Então vamos rodar isso aqui. Aí legal, já me trouxe isso daqui. Agora eu preciso trazer o total price que está nessa tabela, nessa query aqui. O total price, ele não existe na tabela order items. Foi uma coluna que eu criei. Mas seria legal trazer essa coluna aqui. Então como que eu faço? Então aqui eu vou fazer um join. Aí o join, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um join. Então é o left join, se você lembrar lá. Não precisa se preocupar muito nesse começo. Demora um tempinho para entender o join, ele é meio complicadinho mesmo. Por que é um left join? Porque eu tenho a coluna orders e aí eu vou juntar uma informação da coluna da outra tabela. Então tem a primeira tabela geralmente a gente chama de A, tabela A, e a segunda a gente chama de tabela B, não importa, só para definir a ordem, tabela 1 e 2, vamos dizer assim. O left join traz tudo da tabela 1 mais os resultados da tabela 2. Da tabela orders, que é essa aqui, então dessa query aqui de cima, eu vou fazer uma junção, então vou trazer uma coluna de uma tabela. Então left join, eu ponho a tabela aqui, que eu quero, tabela. Qual que é essa tabela? Eu quero que essa tabela seja essa aqui, ó. Então eu vou copiar essa tabela. Preciso copiar o limit? Não precisa copiar o limit. Por quê? Porque eu só limitei para visualizar. Então vou colar aqui. Nossa, ficou uma bagunça. Deixa eu dar uma organizada aqui para você conseguir entender o que está se passando. Ele tem esses tracinhos aqui para ajudar a mapear as coisas. Então aqui, ó, essa tabelinha aqui, essa query retorna uma tabela, e essa tabela, por sua vez, tem a coluna que me interessa, que é o total price, que é aqui de cima, certo? Posso até apagar aqui porque eu já copiei. Já foi o seu papel. Então, legal.
Aí eu fiz o join, aí o que ele me pede? On. Ele me pede, sempre que eu ponho o join, left, right, qualquer um, você tem que falar, beleza, você vai juntar as duas tabelas. Mas qual que é o elemento comum delas? É o order ID. Para ficar mais fácil, se lembrar do join, você tem que põe o nome da tabela. Nome da tabela, ponto, nome da coluna. E essa tabela aqui, ela não tem nome. Essa tabela aqui eu inventei, então eu posso dar um nome para ela também. Eu posso colocar o alias, posso colocar um apelido para ela. Então vamos chamar de items, ou melhor, vamos traduzir dessa vez. Produtos. Produtos dos pedidos. E aqui em cima eu tenho orders, certo? Que são os pedidos. Posso dar um nome também, posso chamar de pedidos aqui, ó. Mas para não confundir, vamos deixar orders aqui e vamos deixar aqui essa tabela de produto dos pedidos. Ou products, melhor ainda, products. Ah, tem uma tabela chamada products? Tem. Então vamos chamar de items. Não tem a tabela chamada items. Tem a order items, mas não tem items. Então vou chamar de items aqui para ficar mais fácil. Ah, legal. Como que eu linko? Items.orderID é igual ao orders.orderID. O que isso significa? Ah, como que eu junto essas duas tabelas? Legal, você vai olhar o order ID da tabela items, que a gente sabe que tem, certo? Tá aqui. Aí você vai olhar na tabela orders e vai olhar o order ID também. Aí toda vez que for igual, você dá um match. E aí o que você vai fazer? Você vai trazer as colunas da tabela items, que é essa que eu criei, que eu inventei. E você vai trazer essas colunas juntando sempre nas linhas em que o order ID der match. Então, essa é a junção que eu quero. Legal. Preciso trazer todas as colunas? Não, só preciso da total price. Então eu vou vir aqui em cima, certo? Vou dar uns enters aqui para ficar mais fácil de ver. Aí eu vou trazer a total price. Mas eu posso trazer a total price from orders? Pode, por quê? Porque eu já fiz o left join aqui, ó. Quando eu junto o left join, ele é como se fosse todas as colunas de ambas as tabelas se juntassem. E como que elas se juntam? Com o order ID. O mesmo ID vai ter a junção. Vai realizar a junção e aí vão criar essas novas colunas, vão trazer. Ah, e se não tiver o order ID nas duas tabelas? Ah, só vai manter o da lado esquerdo. Só o lado esquerdo. Ah, mas e se o do lado esquerdo não tiver uma referência na tabela 2, na tabela do lado direito? Aí não vai trazer nada. Vai trazer vazio, campo vazio, que geralmente é o que acontece. Nesse caso, a gente sabe que tem dos dois lados. Então a gente não precisa se preocupar com isso por enquanto. Então, vou trazer essas colunas e aí eu vou trazer o total price aqui. Eu posso chamar o total price normalmente. Aí vai dar certo isso aqui? Vamos ver. Vai dar um erro. Por quê? Ele tá falando, beleza, order ID é ambíguo. Por quê? Porque order ID, você tá falando do order ID da tabela orders ou order ID da tabela items, que é essa que eu criei. A máquina não sabe. Ah, mas não é a mesma coisa? É, mas a máquina não sabe e não posso ter duas colunas com o mesmo nome que dá pau. Ah, então eu tenho que definir. Como que eu defino? É simples, eu coloco o nome da tabela que eu quero me referenciar. Qual tabela? Tanto faz. Eu posso colocar orders, posso colocar items. Por quê? Tanto faz, é o mesmo valor, certo? Então eu vou colocar orders, porque eu gosto de manter sempre a referência do tabela do lado esquerdo. Então geralmente eu até defino aqui, ó. Eu posso colocar para todas as colunas. Orders, ponto. Então toda vez que tem orders, ponto, quer dizer que eu tô definindo, ó. Essa coluna é da tabela orders. Essa coluna é da tabela orders. Essa coluna é da tabela orders. E a total price? A total price é da tabela items, que é a tabela que eu criei, que é essa aqui. Então, beleza. Então, aqui eu já tenho 4 colunas e eu já defini direitinho de quais tabelas elas vêm. Coloquei aqui, pronto, já me trouxe orders, order ID, order status, purchase timestamp, total price. Então, tá legal, legal. Agora eu só preciso fazer o quê? Eu preciso tirar a média, certo? O ticket médio, lembra? Por mês. Então, eu preciso agrupar. Aí eu venho o group by, esses pedidos por mês, e pegar o valor médio do total price. Como que eu faço isso? Bem simples, certo? Eu tenho esse resultado aqui, que é essa tabela. Vou até deixar o limit por enquanto. Essa tabela é um resultado, certo? Essa tabela é o resultado dessa query. Legal, então eu posso fazer o quê? Selecionar. Eu posso criar uma outra query. Então vamos até voltar, vamos até aqui para baixo, para ficar mais fácil de entender. Vou criar uma outra query. Essa query é select. Aí eu vou selecionar, eu vou fazer o group by, certo? Então, vou selecionar da onde? Da tabela resultado. Que tabela é essa? Resultado. Resultado. Essa tabela, vou até pôr em parênteses aqui, é o resultado da query lá de cima, que
Que a gente já viu que esse valor aqui embaixo, essa tabelinha aqui de baixo, ó, já fica aqui para mim, para eu conseguir executar em cima a query. Legal. Então o que eu preciso? Eu preciso primeiro fazer um group by. Group by. Aí eu vou agrupar por mês. Como que eu faço por mês? Eu tenho que definir primeiro a coluna mês, certo? Ah, não tem aqui. Ah, não é fácil. Eu uso o tal do extract. Agora eu não vou extrair o ano, vou extrair o mês. From. Qual que era o nome da coluna? O nome da coluna é Order Purchase Timestamp. É o mesmo nome. Por quê? Porque eu passei o mesmo nome da tabela Order Items. Então eu vou continuar mantendo o mesmo nome. Só que essa coluna aqui, ela não tô trazendo da tabela Order Items. Eu tô trazendo a tabela Resultado. Que tabela é essa? Essa aqui de baixo, que eu gerei na query lá de cima. Então eu tenho aqui. Eu tenho que dar um nome, né? Vou dar um nome aqui, vou chamar de month ou mês. Então eu tenho mês. Aí eu tenho o mês, eu preciso do preço médio. Então eu vou criar aqui um average. O AVG é a média de total price. Então ele vai me trazer o total price, ele vai gerar a média de todos os total price. Mas são todos? Não, porque eu vou usar o group by aqui, ele vai agrupar em meses. Então eu tenho o mês e o ticket médio, certo? Posso te dar um nome aqui. Ticket médio. Sem acento, porque a gente não gosta de caractere especial no nome da coluna. Já sabe que algumas bases de dados ficam bem chateadas e dá um monte de pau. Então, beleza. Legal, eu vou agrupar como? Eu vou agrupar pelo mês. Mas não tem a coluna mês. Eu criei aqui, ó. Posso copiar. Porque essa é como se fosse igual, né? Como se fosse... Tudo isso que eu escrevi do lado esquerdo é igual ao month. Então, eu posso colocar aqui month. Algumas bases de dados eles entendem. Mas essa aqui vai dar pau. Por quê? Fala, não existe coluna month. Por quê? Porque eu dei um apelido. Então, algumas permitem você usar o apelido, outras não. Nesse caso, o Postgres não permite. Então, eu tenho que copiar... Opa! Volta lá para baixo. Tenho que copiar o que está do lado esquerdo e colocar aqui. Então, estou agrupando por mês. E esse resultado? Da onde vem esse resultado? Vem daqui, ó. Então, posso tirar o limit já, porque já fez o seu papel. E vou copiar tudo que está aqui para cima, ó. Copiei. Aí eu vou colar aqui. Vou até dar um Enter aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. E eu vou deixar aqui. Pô, ficou complicado agora, hein? Mas não tanto. Acompanha comigo aqui, ó. Primeiro, eu tenho essa query aqui em cima, aqui de dentro, ó, que tem o where, que a gente acabou de ver. Que query é essa? Opa. Essa query aqui, ó, que eu vou selecionar agora. Essa query, ela é essa tabela aqui de baixo. Certinha. Com join, como a gente acabou de fazer. Legal. E o que eu estou fazendo com esse resultado? Pego esse resultado, poderia chamar de resultado. E aí eu vou, desse resultado, eu vou extrair um mês dessa coluna aqui. E vou extrair a média, que é o ticket médio que me interessa. E vou agrupar também. Aí eu vou dar um execute. Vamos ver se roda. Ah, não deu problema. Por quê? Precisa ter um alias, precisa dar um apelido sempre. Porque senão fica o Postgres não permite. Você sempre precisa ter um apelido. Mas eu já não dei apelido aqui. Eu dei para essa mini query aqui. Essa query zona aqui, essa query grande aqui, eu não dei um apelido ainda, ó. Ficou vazio. Então vamos chamar de resultado. Resultado. Qual o resultado? O resultado dessa query maior aqui. Legal. Então agora ele vai rodar. Vamos ver. Rodou. Pronto, aqui eu tenho um mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só tem 8 meses nessa tabela. Então 2018 só ia até agosto. E aí eu tenho o ticket médio de cada mês, ó. Dá pra ver. Oh, show de bola. Legal. Então quando eu vou voltar lá para apresentar para a diretoria, qual que é o ticket médio de 2018? Ah, só tinha dados até agosto. E esses são os tickets médios. Seria legal até plotar isso num gráfico. Então, quando eu mostrar para uma apresentação, posso criar um mini gráfico. Então, vamos criar aqui, ó. Já na própria plataforma me permite fazer isso. Então, vou criar um gráfico de linhas. E aí, na coluna X, eu vou ter o mês. Na coluna Y, o ticket médio. Pronto, já me mostrou aqui, ó. Seria legal post labels. Como que põe aqui? Data labels, que são os valores, né? Então posso colocar aqui, ó. Posso apagar os decimais para ficar mais fácil de ver. E pronto, aqui eu já tenho a escala de 0 a R$140. Fica difícil, então eu dou um auto scale aqui. Eu já mostro, ó, o valor. Que já mostra, ó, o valor estava 134, o ticket médio caiu, aí subiu em março, abril, se manteve estável.
subiu um pouquinho em julho e caiu de novo em agosto. Pronto, daqui a história que eu preciso mostrar para diretoria. Posso salvar isso aqui. Eu já salvo até na minha plataforma, já fica aqui como um gráfico poder mostrar. Posso baixar como uma imagem e apresentar isso num PowerPoint, mandar isso por e-mail ou até escrever no relatório com uma tabelinha. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, os tickets médios, para vocês verem como a gente pode usar as queries juntas, né, uma dentro da outra, para ficar mais fácil de entender também o que está acontecendo. Poderia ter feito tudo isso de uma vez só, numa query só? Até dava para juntar tudo, colocar o where, o group by, tudo numa query só. Mas aqui eu acho que fica mais fácil de testar em blocos, certo? Eu testo um bloco, depois eu posso rodar só esse bloco aqui do resultado, aí depois eu rodo o group by, por exemplo. São opções. Então ficou mais fácil de entender também, de ler o que está acontecendo. Tenho pequenos grupos, resolvo um problema de cada vez. Então geralmente é assim que a gente usa queries combinadas. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Essa aula ficou um pouquinho mais longa porque tem bastante conteúdo nessa área. Então, nessa aula, as queries já começaram a ficar mais complexas, mais parecendo, mais com uma cara de projetos reais, da vida real. Isso aqui, normalmente, são queries, essas queries são até mais simples do que você vai ver num dia a dia. Geralmente, a gente está juntando várias tabelas de diversos lugares e as queries acabam ficando maiores. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Se curtiu, deixa um like, se inscreva no canal para continuar acompanhando essas nossas aulas e compartilha com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.